Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 85º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre menstruação em morcegos. Bora então pro nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Além das mulheres da espécie humana, você consegue pensar em algum outro animal em que as fêmeas também menstruam? Talvez algumas pessoas vão pensar nas cadelas, mas aquele sangramento que a gente observa nas cadelas durante o cio não é menstruação. O processo de menstruação em fêmeas de mamíferos não é algo comum. Basicamente, ele é observado nos primatas, no mussaranho-elefante, em uma espécie de roedor e mais em quem? Adivinha? Nos morcegos, é claro! Olha só como que esses bichos são muito interessantes. Entre os primatas e os morcegos, não são todas as espécies de fêmeas que menstruam. No caso dos primatas, são conhecidas cerca de 11 espécies que menstruam, o que inclui as fêmeas dos seres humanos. Já no caso dos morcegos, são conhecidas cerca de 6 espécies em que a menstruação pode ocorrer nas fêmeas. Pode ter mais espécies? Pode, mas esse é um campo de estudo que tem uma carência enorme de estudos. Para vocês terem ideia, para a construção desse episódio, eu procurei artigos científicos sobre o assunto no Google Acadêmico e sabe quantos artigos foram publicados desde 1990? Ou seja, em 34 anos? Gente, não tem nem 10 artigos. Então, pessoal, nosso conhecimento sobre esse assunto, sobre menstruação em morcegos, é um assunto muito limitado, o que é até difícil para esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter a partir desse episódio. Mas antes da gente falar sobre as espécies de morcegos que menstruam, vamos primeiro diferenciar o que é menstruação e o que é cio. Para falar de menstruação, eu vou usar a fêmea do ser humano como exemplo. Então, no nosso caso, a menstruação é um sangramento derivado da descamação do endométrio do útero da mulher. Se a mulher não toma nenhum tipo de medicamento para suspender essa descamação, esse sangramento vai ocorrer em uma média a cada 28 dias. E por que o endométrio descama e promove esse sangramento mensal? Ele ocorre porque antes da menstruação descer, o corpo da mulher tem uma variação hormonal muito grande de acordo com o ciclo da ovulação dela. Na primeira metade desse ciclo, um desses hormônios começa a promover um espessamento do endométrio, que é o tecido que reveste a parte lá de dentro do útero, para receber o óvulo fertilizado com o espermatozoide. Ou seja, inicialmente, o endométrio basicamente serve para acomodar aquele óvulo fertilizado. É como se fosse uma cama para o embrião. E como toda boa cama confortável, esse endométrio precisa estar espesso. Quando o embrião, ou seja, quando o óvulo fertilizado gruda ali naquela cama, alguns hormônios começam a ser produzidos para manter o embrião ali naquela cama, no endométrio. E assim começa o desenvolvimento embrionário do feto, ou seja, a mulher fica grávida. Mas e quando esse óvulo não está fertilizado, o que acontece? É aí que entra a menstruação. Quando não tem nenhum embrião ali naquela cama do endométrio, a produção de alguns hormônios cai drasticamente. E é justamente após essa queda que o endométrio começa a descamar. Nessa descamação, alguns vasos sanguíneos que irrigavam o endométrio acabam se rompendo e daí surge o sangramento da menstruação da mulher. Ou seja, a menstruação da mulher é composta por sangue do rompimento dos vasos e alguns restos celulares do endométrio em descamação. E aí, qual que é a diferença da menstruação pro cio? Para falar em cio, a gente vai usar as fêmeas dos cachorros como exemplo. Quem tem ou já teve uma fêmea de cachorro não castrada já deve ter visto que pelo menos 1 ou 2 vezes por ano ela costuma entrar no cio, que seria quando a fêmea está receptiva à cópula, fica fértil e pode engravidar.
Geralmente, esse cio ocorre de 6 em 6 meses, mas tem cachorro em que esse tempo pode ser um pouco maior. E como que a gente sabe quando que a cadela entrou no cio? Além dos comportamentos de receptividade sexual para os machos, a gente observa que a vulva dela fica bastante inchada e costuma sair um líquido com uma coloração avermelhada, que muita gente acha que é menstruação. Mas esse sangue que sai ali não é menstruação. Lembra que a menstruação é o sangue liberado, derivado da descamação do endométrio do útero? No cio, isso não ocorre, é diferente. E por isso que a gente não pode falar que a cadela está menstruando. No caso do cio, o sangue é derivado do próprio inchaço da vulva, porque quando ela incha, ela recebe um maior fluxo de sangue e alguns vasinhos podem acabar se rompendo, levando a esse sangramento. Ou seja, o sangue não vem lá da descamação do endométrio do útero, vem do inchaço da vulva. No caso de animais em que tem cio e não tem menstruação, o endométrio ele pode ficar espesso também, mas ele não descama, ele é reabsorvido pelo próprio organismo. Então, no caso dos animais que menstruam, o sangue liberado é proveniente da descamação do endométrio do útero, mas no caso dos animais que entram no cio, o endométrio não descama, o sangue é derivado do inchaço da vulva. E aí, como eu falei, são raros os mamíferos que têm ciclo menstrual, enquanto que a maioria das espécies tem ciclo estral, que é relacionado ao cio. Então, se você ler em algum lugar que uma determinada espécie tem um ciclo monoestral, significa que ela tem um estro, ou seja, um cio por ano. Já uma espécie poliéstrica significa que o animal pode ter mais de um estro, ou seja, mais de um cio por ano. E quando a gente fala sobre ciclos reprodutivos em morcegos, existe uma diversidade enorme. Tem espécie que menstrua, tem espécie que é monoestra, poliestra, monoestra sazonal, poliestra sazonal, assazonal ou bimodal e por aí vai. É muita variação de tipos de ciclos e comportamentos reprodutivos e eles variam de acordo com a característica do ambiente e da espécie. Um dia a gente pode até ter um episódio só sobre esse assunto, mas o foco aqui hoje é sobre as espécies de morcegos que menstruam. Bom, então eu mencionei que até o momento são conhecidas apenas 6 espécies de morcegos que menstruam, que são 2 espécies que se alimentam de insetos, que é a Molossus rufus, que ocorre na maior parte da América Latina, e a espécie Myotis pilosus, que ocorre lá na China, no Vietnã e no Laos. A terceira espécie é o tão famoso morcego vampiro comum, o Desmodus rotundus, que é o morcego hematófago que se alimenta preferencialmente do sangue de mamíferos, e que a gente já falou sobre ele lá no episódio 8. E essa espécie ocorre em toda a América Latina. A quarta espécie é a raposa voadora Rosetus leskenaukia, que ocorre no sul e sudeste da Ásia e se alimenta de frutas. A quinta espécie é a Glossophaga soricina, popularmente conhecida como beija-flor da noite pelo fato dela se alimentar predominantemente de néctar. E essa espécie ocorre aqui na maior parte da América Latina. E a sexta e última espécie é a Carolia perspicillata, que é um morcego que se alimenta predominantemente de frutas e que também ocorre aqui na maior parte da América Latina. No caso da espécie da raposa voadora e da espécie que ocorre lá na China, no Vietnã e no Laos, ainda não existe um consenso entre os pesquisadores se realmente essas espécies, de fato, têm ciclos menstruais. Então, precisa de mais estudos. Mas para as outras 4 espécies, não tem dúvida. Essas espécies, de fato, menstruam. Mas, no geral, tudo envolvendo ciclos menstruais em morcegos ainda é um grande mistério, porque não existem muitos estudos sobre esses assuntos, como eu falei no início do episódio. Por exemplo, uma coisa que nós não sabemos direito é sobre as variações e controles hormonais desses ciclos menstruais. Outra coisa é que a gente não sabe sobre a duração e a quantidade de sangue eliminado. Por exemplo, a maioria das espécies de morcegos são pequenas. Então, se a espécie já é pequena, imagina o tamanho do útero desses bichos. É muito pequenininho mesmo.
Então, será que outras espécies podem menstruar, mas o sangue pode não ser visualmente significativo para os pesquisadores que trabalham em campo com esses animais nunca terem percebido ou atinado para isso? Ou será que existe sangramento de fato? Porque, de repente, para algumas espécies pode ter só a descamação ali do endométrio, mas sem gerar sangue o suficiente para escorrer pela vulva. Outra possibilidade é que, mesmo que se tivesse algum tipo de sangramento, será que quando a fêmea fizer xixi, a urina consegue lavar esse sangue da vulva? Então, assim, gente, existem muito mais perguntas do que respostas. Além disso, os pesquisadores discutem que, embora existam morcegos que menstruam, o padrão desse ciclo menstrual se assemelha mais a um ciclo estral, ou seja, de cio, do que um ciclo menstrual com dias muito bem definidos. Então, pode ser que os ciclos menstruais estejam relacionados a condições ambientais e comportamentais específicos de cada espécie, assim como ocorre no cio. E aí, por que é importante a gente ter mais pesquisas sobre os ciclos reprodutivos dos morcegos? Bom, aí a gente tem duas questões principais. A primeira é que, sabendo mais sobre esse assunto, a gente pode pensar em estratégias mais específicas de conservação para esses animais. E a segunda, para a gente entender a própria evolução da menstruação entre os primatas, incluindo as fêmeas dos seres humanos. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!